Oi, eu sou o Dave e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Além de ser um tema que eu amo, eu escrevi um artigo há alguns dias sobre esse assunto, mas voltado um pouquinho mais para a gestão da qualidade, que é a minha praia. Esse é um tema muito importante, então resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre como isso pode impactar positivamente a sua empresa. E tem uma coisa que é imprescindível para melhorar a sua cultura, que é se inscrever nesse canal, porque, pô, vamos combinar. Então se inscreve, dá um like aí também, que é facinho, vai. E fica ligado, porque vai sair mais vídeo e a gente faz live toda semana. Vai ter live pra caramba e vale a pena se inscrever e ficar por dentro para melhorar a sua empresa. O primeiro problema que a gente encontra quando fala de cultura é que as pessoas acham que a cultura é algo abstrato e que a gente não consegue medir, mensurar ou trabalhar porque ela simplesmente acontece. Mas não, é exatamente o contrário. A cultura, ela é totalmente concreta e acontece exatamente porque ela é resultado das nossas ações. Para entender um pouquinho melhor, vamos pensar na definição. Se a gente pegar uma definição de dicionário da cultura, a gente vai chegar à seguinte definição: cultura é a totalidade de crenças, costumes, manifestações artísticas e intelectuais, padrões morais e atividades que um determinado grupo ou sociedade exercem. Isso significa que a cultura ela é expressa pelo que rola, ou seja, pelo que as pessoas fazem. Se, por exemplo, você tem uma empresa em que as pessoas vivem ligadas no 220 e elas estão doidas para fazer as coisas e saem correndo, você tem uma cultura de agilidade ou de pressa, talvez. Aí tem que analisar. Então, a gente precisa primeiro e antes de tudo entender que a cultura ela é concreta e moldável. Imagina que a cultura é uma estátua que você vai tirando pedacinhos e acrescentando outras coisas e desenhando, delimitando, moldando do jeito que você quer. É aqui que a gente começa a entender como as maiores empresas do mundo fizeram para ser o que elas são hoje. Então, por exemplo, quando você pensa numa Apple, num Google ou sei lá numa Amazon, você tem que entender que essas empresas nunca foram e nunca vão ser o que elas são exatamente agora. Por quê? Porque elas estão em constante mudança e constante aprimoramento da cultura. Por exemplo, você provavelmente já viu alguém falando da cultura de inovação do Google e que eles têm escritórios coloridos, que eles não têm horários e tudo mais. Aí você pode pensar, então para ter uma cultura inovadora eu preciso ter escritórios coloridos, não ter horário definido e tudo mais. Não é bem assim. O que rola é que isso são ações concretas. Então, por exemplo, quando o Google começou a colocar cor a mais lá e fazer com que os escritórios fossem todos coloridos, eles criaram uma ação que alterou o ambiente para começar a alterar a cultura. E isso pode ou não ser bom para sua empresa. Então é por isso que antes de qualquer coisa, você precisa fazer uma análise cultural da sua empresa. Você precisa entender como ela funciona, quais são os aspectos que são valorizados, os valores, o que as pessoas acreditam, o que elas não acreditam. Porque é a partir daí que você vai entender o que você pode eliminar e o que você deve cortar da empresa, porque é negativo e prejudicial, e o que você tem que maximizar para que você tenha mais resultado e que a empresa continue sendo tão boa quanto ela é e ainda melhor. O pulo do gato, a fórmula mágica, o pó de pirlim-pim-pim que você precisa ter em mente é que você precisa ter ações concretas para mexer com a sua cultura. Então você pode criar debates semanais. Ah, e mais um detalhe, não adianta fazer uma ação por ano, ir lá e falar, gente, nossa cultura é assim. Não, não funciona. Você tem que ter ações recorrentes, sistemáticas, sabe? Sistematizado, uma coisa que permeia a sua organização e faz com que ela seja o que ela é. Então, é isso que você tem que fazer. Ah, Davidson, mas isso aí custa caro e é difícil. Eu concordo e discordo. Realmente é difícil, mas não precisa custar caro. Você pode ter ações que são até mesmo gratuitas e que vão trazer bastante resultado. Por exemplo, você já pensou em ter um grupo de discussão semanal na sua empresa sobre alguma coisa? Pode ser um problema que você está enfrentando. Então, toda semana a gente vai reunir as equipes uma horinha por semana e discutir um problema e como resolver esse problema.
você começa a mostrar para as pessoas que você quer que as pessoas pensem no trabalho dela e não cheguem lá e apenas apertem botões, ou torçam porcas, ou façam um trabalho mecânico. Você começa a trazer as pessoas para o campo da reflexão e é aqui que a cultura atua. Alô? Dr. Deming? Eu já falei para eles se inscreverem. Eu disse que isso faz parte de melhorar a cultura organizacional, que deixar o like ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo, mas não adianta. Tá bom, pode deixar. Eu vou falar para eles que, bom, eu vou dizer então, o senhor que tá falando. Quem não se inscrever e não deixar o like vai ter o lucro reduzido no próximo semestre e não vai ser legal. Beleza. Valeu, Dr. Deming. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi o papo de hoje e resumindo, a dica é que você precisa ter ações concretas, sistemáticas e recorrentes para trabalhar a sua cultura e fazer com que ela seja cada vez melhor e voltada ao que importa, que são resultados para todas as partes interessadas. E é o seguinte, eu ainda estou me organizando, mas a ideia é que tenha vídeo toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, eu preciso ficar melhor nisso aqui, que eu sou um pouco novo. Então deixa aqui no comentário temas que você gostaria que fossem trabalhados e vídeos a respeito do que você gostaria que eu falasse, tá bom?